go. Flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go. We roll, we go. Flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao Método Prospecta. É um prazer ter vocês aqui. Sou Vitor Boa Sorte, criador do Método Prospecta, que foi desenvolvido em 2020 exclusivamente para dentistas que querem investir em tráfego pago e que querem aprender a fazer o tráfego pago da forma correta. Além do mais, estaremos mostrando nesse método como você pode fazer um atendimento bem sucedido, humanizado, aumentando assim as suas taxas de conversões. O método Prospecta ele foi desenvolvido por mim, ele já foi testado e validado por mais de 50 alunos e por diversos clientes que já passaram e que estão conosco na Prospecta Mais. Eu vou te mostrar todo o passo a passo para que você consiga montar uma estrutura de captação de pacientes do zero. Nosso intuito é te levar para o outro nível. Pessoal, agora são 8h30 da noite, estou aqui concluindo a segunda parte da mentoria com o Thiago. Conta pra gente aqui, Thiago, o que você achou da mentoria VIP? Olha, a mentoria foi muito boa, tudo que ele prometeu foi entregue nessa mentoria, só agradeço pela oportunidade e colocar em prática, que certeza vai ser show. Isso aí, bora pra cima! O tráfego pago ele é extremamente importante na odontologia, principalmente atualmente, onde tudo envolve meios digitais, sabe? Tudo hoje em dia se trata de celular e nós sabemos que depois da pandemia esses meios digitais ganharam uma grande evidência através do lockdown, que muitas pessoas passaram a ficar em casa, então isso acabou gerando um aumento na quantidade de pessoas ativas nas redes sociais, o Instagram cresceu, o Facebook cresceu e esses são alguns resultados aqui desse crescimento. Conheço o tráfego pago. Vocês devem estar se perguntando, mas Vitor, o que é o tráfego pago? Olha, o tráfego pago são anúncios online que são feitos com o intuito de levar as pessoas do ponto A para o ponto B. Ou seja, se você direciona a pessoa do Instagram para a sua clínica odontológica, através de anúncios feitos no Instagram ou Facebook, você está investindo em tráfego pago. Atualmente, existem várias plataformas que nos possibilitam de fazer esse tráfego pago, dentre elas Google Ads, Pinterest. Existe também a Meta Business, que é onde a gente consegue anunciar tanto no Facebook, Instagram e Message, certo? Envolvem várias plataformas. Existe também aqui o LinkedIn, que é onde a gente consegue realizar esse tipo de publicidade, e tem o YouTube. Existem outras fontes de publicidades, mas essa é a principal. Por esse motivo decidi compartilhar com vocês. Hoje, especificamente falando, a gente vai tratar da Meta Business, que é onde a gente consegue anunciar no Facebook e no Instagram, para a gente conseguir fazer esses anúncios por lá com o intuito de captarmos pacientes. Então, para a gente conseguir criar essa conta na Meta Business, é preciso que a gente tenha perfis do Facebook disponíveis. Através de cada perfil do Facebook, a gente consegue criar contas empresariais, que eu vou mostrar para vocês todo o processo de criação. Nós chamamos essas contas empresariais no meio do marketing de BMs, que no caso seriam Business Managers. E cada BM, cada conta empresarial, nos fornece a possibilidade da gente estar fazendo a criação de contas de anúncios. Através dessas contas de anúncios, a gente consegue criar imagens, vídeos, mídias com o intuito de direcionar os anúncios para um determinado público. Então aqui tem todo um passo a passo que eu vou apresentar para vocês de como é feita essa conta empresarial na Meta Business. É algo que parece um pouco complexo para quem está batendo o olho assim de primeira na plataforma, porém é algo bem mais simples do que a gente realmente imagina. O primeiro passo é você vir aqui nessa conta empresarial, aliás, nessa página inicial,
onde vocês vão conseguir, vou até ampliar aqui um pouco mais para facilitar o campo de visão de vocês. O primeiro passo é vocês virem aqui em business.facebook.com. Entrando nesse site, vocês serão direcionados para essa página aqui, onde você vai ter duas possibilidades: fazer login, caso você já tenha uma conta criada, ou então criar uma conta do zero, caso você não tenha nenhuma conta desenvolvida. O passo 2, no caso, seria você criar o seu nome, a sua BM, e você vai estar inserindo também o seu e-mail comercial. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar BM Victor Boa Sorte, meu nome, meu e-mail comercial. Eu preciso inserir um e-mail que eu tenha acesso. Por quê? Depois que eu colocar esse e-mail aqui, eu vou receber uma confirmação por e-mail. Essa confirmação aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, nesse caso, é importante que vocês tenham acesso ao e-mail para vocês confirmarem. Logo em seguida, vocês serão direcionados para essa página inicial aqui. Nessa página inicial, a gente vai ter vários ícones, são vários botões, cada um com funcionalidades totalmente diferentes. Nesse caso, o que vai ser feito? A gente vai analisar esses ícones, né? Tem página inicial. A página inicial é essa página onde nós estamos. Notificações é onde a gente vai conseguir ter acesso aos comentários feitos através dos anúncios, as curtidas e tudo mais. Caixa de entradas é semelhante ao direct ou então ao message, onde a gente consegue ter um controle das mensagens recebidas e enviadas. Em publicações e stories, que no caso é esse quarto ícone aqui, a gente consegue ter uma supervisão acerca da programação de publicações, do engajamento das mesmas. Existem esses outros ícones aqui também, mas o principal é todas as ferramentas. É aqui que a gente vai clicar. Entrando em todas as ferramentas, vão aparecer esses ícones aqui para nós. Então, nesse caso, vocês vão clicar nesse ícone de engrenagem, configurações do negócio. Entrando nesse ícone de configurações do negócio, vocês serão direcionados para essa página aqui, que no caso é a página inicial da configurações de negócio. Nessa parte, a gente consegue controlar conta de anúncio, a gente consegue controlar também páginas, conta do Instagram, conta do WhatsApp. É como se fosse uma central onde nós conseguimos controlar todos os ativos. Nesse caso, a gente vai ter várias divisões, como por exemplo, usuários, contas, fontes de dados, segurança da marca. Aqui estão os usuários, né, onde a gente consegue ter todo o controle de quem vai acessar essa conta empresarial. Nesse caso, a gente pode observar que existem os seguintes tópicos: pessoas, parceiros. Pessoas são os usuários que estão aqui contidos na conta. Nesse caso, existe o Felipe Montes, Amanda Antunes, Kátia Sônia, Léo Godoy, MKT Eds, Léo Ian, que no caso é o meu irmão, que ele também tem acesso a essa conta. E através disso a gente consegue fazer inserções e exclusões de pessoas aqui dentro dessa página. Já nessa parte de parceiros, a gente consegue juntar duas contas empresariais, ou seja, duas BMs. Vamos supor que você é gestor de tráfego, ou você que é dentista, vai passar o acesso da sua BM para o seu gestor de tráfego, ou você às vezes opta por unificar a sua conta empresarial com a conta empresarial do seu gestor. Então você consegue fazer tudo isso nessa parte de parceiros. Já aqui nessa parte de usuários do sistema, a gente consegue inserir as pessoas que estarão controlando todos os processos. Em contas, aqui ficam todos os ativos que serão expostos no ato da veiculação, como por exemplo, páginas. As páginas são páginas do Facebook, onde a gente consegue fazer com que os anúncios sejam expostos no Facebook. É obrigatório, se você quer anunciar no Facebook, você precisa ter uma página bem alimentada, com foto de perfil, com capa também. Então é importante a gente trabalhar com todos esses pontos aí. Contas de anúncio. As contas de anúncios, elas são os ativos que nos possibilitarão de veicularmos anúncios. Então, através das contas, a gente consegue fazer todo o processo de propagação. Vamos supor que as contas de anúncio, trazendo para a realidade mais convencional, fossem os outdoors que nos tornaria mais visíveis e mais evidentes. Existem também os grupos dos ativos de negócios.
Existem aplicativos, mas nós não usaremos esses dois tópicos. Existe também esse ativo conta do Instagram. Para você que pretende ter um posicionamento publicitário no Instagram, é extremamente importante que você insira a sua conta do Instagram aqui, para a gente conseguir realizar as veiculações dos anúncios. Existe também a conta do WhatsApp, aqui a gente vai conectar o WhatsApp na conta empresarial para nós conseguirmos, no ato da criação de campanha, direcionarmos os leads da campanha para o seu WhatsApp, certo, pessoal? Tentem me dar um retorno aí sobre o áudio, por favor. E vamos para a próxima parte. Aqui existem alguns objetivos de campanha, como vocês podem observar, objetivos esses onde a gente consegue anunciar conforme nossos interesses, nossas perspectivas com a campanha, se você quer vender, se você quer ter mais visibilidade, aqui a gente consegue ter uma clareza muito grande acerca de... vocês estão conseguindo ver aí. Aqui a gente consegue ter uma clareza muito grande acerca de todos os objetivos, de todas as funções que são feitas. Muita gente acaba perdendo de ter bons resultados por conta desse tópico. Se você erra o objetivo da sua campanha, a plataforma vai direcionar seus anúncios para um público que é incongruente com o público que você pretende alcançar. Então, no caso dos dentistas que trabalham com lentes, harmonização ou implantes, eu sempre uso o objetivo de engajamento. Mas existem vários outros, como por exemplo, objetivo de reconhecimento, objetivo de tráfego, que é onde a gente quer gerar um volume maior para um site, para uma conta do Instagram ou para uma página do Facebook. Então aqui a gente coloca o anúncio, colocamos também o link e a partir disso a gente consegue gerar o tráfego da rede social, onde o anúncio está sendo veiculado, para uma landing page, para um site no caso. Acho que travou, pessoal. Tá acompanhando aqui a live, mas eu acho que, enfim, pessoal, caso tenha algum problema aí com a veiculação da live, é só vocês falarem. Tô atento aqui no chat também para ver se tem algum problema no áudio, mas acredito que não. Existe também, pessoal, o objetivo de engajamento, que é o que eu mais utilizo, onde a gente consegue gerar tráfego direto pro direct, pro WhatsApp, e a gente consegue trabalhar outras frentes também. Existe aqui o objetivo de cadastro, que é onde a gente consegue criar um formulário, ou então a gente pode criar um formulário em um site e inserirmos nesse objetivo para que a gente consiga direcionar os anúncios para pessoas que possam realmente inserir seus dados. Esse objetivo de cadastros ele é muito bom para quem trabalha com lançamentos e quer ter fonte de dados. Existe também promoção do app, que no caso seria anúncios de aplicativos. A gente sempre vê anúncios de jogos e de aplicativos também, então nesse caso aqui esse seria o objetivo ideal. Existe também esse objetivo de vendas, que é onde muitas pessoas utilizam para vender cursos, para vender produtos, e aqui a gente já consegue ter toda uma clareza acerca aí dos objetivos. É interessante, antes de anunciarmos, identificarmos o melhor público. O que seria o melhor público? O melhor público é o público que você atende. Então, para a gente conseguir identificar o público que você atende, é interessante que nós consigamos mensurar as idades, padrões dos públicos que recorrem aos tratamentos que vocês, dentistas, oferecem, gêneros, se os gêneros predominantes de pacientes que você atende hoje são de homens ou de mulheres, interesses e comportamentos, poder aquisitivo do público. Não faz sentido a gente oferecer uma Ferrari para quem não vai ter condições de comprar. Ou então oferecemos um carro mais em conta ou um produto mais em conta para quem preza por um produto com ticket mais alto. Então a gente precisa trabalhar com o público oferecendo a ele tudo aquilo que ele pode estar consumindo. E por fim, e não menos importante, existem os posicionamentos, que no caso seria feed, story. É importante que você pare para pensar uma coisa, e até mesmo essas questões de redes sociais. O seu público, seja de lentes ou de implantes, você acha que ele vai estar no mesmo posicionamento? Será que o seu público de implantes, por exemplo, ele vai estar fortemente concentrado no seu Facebook ou no seu Instagram? Obviamente, se você conhece um pouco mais acerca do seu público, você vai observar que o público de implantes concentra mais no Instagram. Já o público de... Pessoal, como é que tá o áudio? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, dar uma espiada aqui. Já o público de facetas, de harmonização facial e de lentes em resinas, ele vai se concentrar no Instagram.
Então a gente tem que trabalhar com essas frentes de forma bem individual. E aqui tem um ponto muito importante. Para você, antes de você veicular qualquer anúncio no tráfego pago, é importante que você analise os seguintes aspectos. Seu público predominante é frio ou é um público quente? Você sabe diferenciar esses dois tipos de público, sejam eles frios ou quentes? Olha, vou te dar uma dica. É importante que você analise todos esses pontos aqui antes de você fazer esses anúncios, porque se você fizer um anúncio com uma comunicação voltada para um criativo de público quente, ou melhor, se você usar uma comunicação de público quente em um anúncio para público frio, você vai queimar seu dinheiro. Então, antes de fazermos o anúncio para um público quente, que no caso é um público que é consciente do problema, que no caso seria problema com autoestima, problema com autoconfiança, problema com aspectos fisiológicos do sorriso, seja cor, tamanho, formato ou posição, essa pessoa também que é mais quente, ela vai ser consciente dos benefícios. O nível de interesse também é bem mais alto do que o público frio. E, além do mais, esse público quente, ele conhece o trabalho que você realiza, ou seja, ele já conhece o seu trabalho. É muito mais fácil você vender para quem conhece o seu trabalho do que para quem não conhece. Então, por esse motivo, é importante você trabalhar todo um aquecimento com esse público frio. Hoje, você consegue anunciar para um público que nunca teve nenhum tipo de contato com o seu trabalho, e a partir desse primeiro contato, você consegue depois fazer um segundo anúncio, um terceiro anúncio. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como vocês podem fazer tudo isso. Então aqui fica bem mais fácil vocês visualizarem a diferença do público frio para o público quente. Vou apresentar para vocês também um pouco a estrutura de um anúncio para que vocês tenham uma certa facilidade em organizar os anúncios de vocês. No caso desse anúncio aqui, a gente consegue observar que existe o texto. Vou até ampliar aqui para facilitar o campo de visão de vocês. Existe o texto que sempre vai ficar nessa parte superior do anúncio. Esse anúncio, no caso, foi extraído do Facebook. Existe a imagem. Se vocês forem observar, o layout aqui envolve muita clareza com a oferta, com o produto também. Então, é muito importante que a gente traga isso para a realidade odontológica. Não estou falando para vocês expor seus valores, mas sempre busque deixar a transformação que você oferece bem evidente. Mostre que você não transforma sorriso, mas que você transforma autoestima. Que você não vende somente lentes, mas vende autoconfiança. Então, trabalhe em cima desses pontos aí. Então, pessoal, aqui como vocês podem observar, a gente tem uma conta empresarial. Essa conta empresarial, ela é direcionada aqui para o administrador da conta, Pedro Pereira da Silva Filho, que é o meu pai. Estou usando a conta dele aqui para mostrar para vocês a simulação de uma campanha que já foi testada e validada. O primeiro passo aqui vai ser a criação de uma campanha de lentes sem resinas. Então, vou mostrar para vocês como eu faria uma campanha de lentes sem resinas na prática aqui para a cidade de São Paulo, Belo Horizonte. É uma estratégia que pode ser utilizada aí em capitais, certo? Vale ressaltar que em capitais existe uma grande concorrência de espaço publicitário. Existem dentistas que investem R$50 por dia, R$60 por dia, mas também existem dentistas que colocam R$500 por dia, 600, 700, e existem dentistas e empresas que colocam muito mais. Então isso torna o espaço publicitário dentro das redes sociais de São Paulo muito disputado. Por isso, o leilão, tanto da cidade de São Paulo quanto da cidade de Belo Horizonte, pode ser um pouco mais caro. O leilão funciona da seguinte forma: quanto mais você paga, mais pessoas você alcança, e quanto mais pessoas você alcança, maior será a probabilidade de você conseguir ter um resultado bom com a sua campanha. Vou apresentar essa tela para vocês aqui. Existe essa tela inicial, onde a gente consegue visualizar várias métricas, como por exemplo, campanha, veiculação. Quando a campanha for veiculada, ela vai aparecer aqui ativa. Existe também estratégia de lance, orçamento, configuração de atribuição, resultados, alcance, impressões, custo por resultado, valor utilizado, e existem outras métricas, mas não vou mostrar para vocês agora porque no momento o foco é a criação da campanha. Nessa parte aqui, a gente pode observar que existem três frentes: campanha,
conjunto de anúncio e anúncio. Nessa frente de campanha, vocês podem observar que a gente consegue definir o objetivo da campanha. Então, aqui nas nomenclaturas, eu sempre gosto de colocar a data de veiculação, no caso, dia 22/11/2023, objetivo de engajamento, lentes sem resinas. Aqui eu gosto sempre de copiar. Já nessa parte de conjunto de anúncios, é aqui onde a gente vai definir o público que vai visualizar os anúncios. Então aqui a gente vai colocar da seguinte forma: eu copiei tudo que eu havia colocado nas nomenclaturas aqui da campanha, em conjunto de anúncio, e aqui eu vou colocar da seguinte forma: São Paulo, vamos supor que a campanha seja projetada para São Paulo, público de 25 a 45 anos. No decorrer da nossa live eu vou mostrar para vocês o porquê de cada escolha. Fui bem criterioso aqui. Vou pegar minha conta de anúncios, minha conta empresarial, minha conta para anunciar mesmo. O Vitor, boa sorte. Meu Instagram tá conectado, então o anúncio nesse caso vai ser direcionado para o direct somente. Orçamento diário em São Paulo, eu sugiro uma média de R$60 por dia. Já que a gente vai... Um ponto para vocês terem bastante atenção. Hoje em dia tem o público adventas, que é um público automatizado, onde a plataforma projeta um público similar ao que você já criou de base e direciona seu anúncio para pessoas além do que você estipulou. Vamos supor que você queira anunciar para quem viaja de avião, para quem mora em São Paulo, para quem tem 25 a 50 anos. Esse público adventas, ele pode bagunçar um pouco o seu público, porque ele pode direcionar os anúncios para pessoas que têm idades um pouco paralelas, um pouco diferentes do que você propôs, gêneros e tudo mais. Então aqui a gente vai mudar para opções originais de público. O primeiro passo é esse, para a gente conseguir já otimizar o tempo. Nessa parte aqui de públicos personalizados a gente não vai utilizar por agora. Vou até colocar aqui que esse público é o frio. O público frio é um público que nunca teve contato com o dentista, que no caso seria você, com o seu trabalho. É um público que não te conhece ainda, mas vai te conhecer. Então aqui a gente vai colocar localizações. São Paulo, aqui eu vou colocar o anúncio direcionado para Ibirapuera. Parque Ibirapuera. Colocar nesse raio aqui de 7 km. Olha como é que o público vai ficar amplo. O raio de alcance em São Paulo é muito abrangente. Então aqui nessa parte de dados a gente vai colocar anúncio direcionado para pessoas que têm de 25 a 45 anos. Gêneros todos. Vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei a cidade, 25 a 45 anos. Quem tem menos de 25 anos dificilmente vai ter o poder aquisitivo adequado para fazer esse tratamento. E quem tem acima de 45 anos dificilmente vai querer fazer facetas ou lentes. Esse público ele pode recorrer a implantes, próteses ou algum outro tipo de procedimento. Nessa parte de direcionamento detalhado, a gente vai colocar algumas opções de público, como por exemplo, eu sempre gosto de usar essa opção, pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil, porque são pessoas que gostam de comprar produtos mais caros. Então se você trabalha com lentes de tickets altos, esse recurso aqui é ideal para você, esse tópico. É interessante você colocar aqui também viajantes internacionais, caso você trabalhe com lentes de tickets mais altos, viajantes internacionais frequentes, viagem aérea, não está aparecendo mais em português, então aqui eu vou colocar Air Travel, já aparece. Aqui a gente vai colocar também Bodytech, Academia dos Ricos, então aqui a gente vai estar anunciando. E o segredo está bem aqui. Para você conseguir alcançar um público bem selecionado, como vocês podem observar, mesmo colocando todas essas opções de interesses aqui, eu não consegui obter um público realmente filtrado ainda.
Então, nesse caso, eu vou colocar aqui definir com mais detalhes. Nesse caso, eu vou colocar Brasil novamente. Pessoas que preferem produtos de valor alto. Viagens aéreas. Novamente. Quem viaja de avião preza por experiência. Então, a gente precisa anunciar para esse público que preza por experiência, porque ele não vai ter resistência alguma para conseguir fechar o tratamento com vocês. Deixa eu só conferir o chat aqui novamente, pessoal. Tá tranquilo. Bora voltar aqui. Opa. E aqui a gente vai colocar também compradores envolvidos. Compradores envolvidos são pessoas que têm o costume de comprar em anúncios ou até mesmo no Instagram de modo geral, já que algumas lojas já conseguem propagar seus produtos sem colocar o tráfego pago, então já tem aquela opção de comprar diretamente sem precisar anunciar. Mas no caso dos compradores envolvidos, são pessoas que têm o hábito de comprar, então aqui a plataforma já direciona o anúncio para pessoas que são inclinadas e que podem ser potenciais pacientes para vocês dentistas. Aqui eu gosto bastante de usar um outro tópico também. Eu gosto muito de vir aqui em procurar dados demográficos, ocupação, setores. Nessa parte de setores, eu utilizo bastante aqui os seguintes tópicos. Serviços de saúde médico, para conseguir alcançar pessoas que têm um poder aquisitivo legal, seja dentistas, médicos. Direciono também para pessoas que trabalham na área do direito, na área jurídica. Então, a gente vai trabalhar com esse público. Tomadores de decisões empresariais. Se você quer anunciar para empresário que tem muito dinheiro para fazer o tratamento com você, esse tópico é a alternativa ideal. Já que em excluir pessoas que correspondem a gente vai colocar da seguinte forma. Brasil. Pessoas que preferem produto de valor intermediário e alto no Brasil. Colocaremos também pessoas que assistem o programa da Eliana. Geralmente quem assiste nesses programas assim não tem muita possibilidade de comprar. Vou colocar a Eliana aqui que é mais fácil. Comprar tratamentos. Então nesse caso aqui a gente consegue estar fazendo um filtro. Olha como é que o público vai reduzir, pessoal. Programa Eliana, Rodrigo Faro também. Aqui a gente já tira uma massa do público que pode não ter o poder aquisitivo muito bom. Aqui a gente pode colocar um outro tópico também que é Jequiti cosmético. Aqui a gente consegue anunciar para quem trabalha vendendo produto Jequiti. Que no caso são pessoas que podem não ter uma renda tão alta, então não é interessante trabalharmos com esse público. Em posicionamentos, trabalharemos com posicionamentos manuais. Nessa parte de posicionamentos manuais, a gente vai selecionar somente stories. Mas, Vitor, por que somente stories? Hoje, a maior atenção do público está nos stories. Então, não tem porquê a gente distribuir para o feed também. Pelo menos não para o público frio. O público quente, ele tem a possibilidade de rolar o feed, porque é um público que já conhece seu trabalho, já é mais consciente. Mas quem não conhece o seu trabalho, se ele vê uma publicação sua, a possibilidade dele rolar para baixo mais rapidamente do que nos stories, que ele pode parar, pode assistir o seu vídeo, o seu anúncio com mais calma, é bem mais alta. Então, por esse motivo, para público frio, eu não trabalho com outro posicionamento além de stories do Instagram. Nessa parte de posicionamentos, aqui a gente vai conseguir determinar o que vai ser exposto, o que vai ser visível para o público que estará assistindo os anúncios. Aí, nesse caso, a gente consegue definir uma imagem ou vídeo. Além do mais, conseguimos definir um texto principal, que no caso seria uma copy, que a gente pode estar usando. Uma copy é como se fosse uma legenda de um post. Já em modelo de mensagem, eu sempre gosto de utilizar o seguinte tópico. Editar. Aqui eu já tiro todas as mensagens. E aqui está o pulo do gato. Se você quer evitar pacientes curiosos que não agendam, coloque essa mensagem. Olá, gostaria de agendar uma consulta com o Dr. Victor. Como o anúncio vai ser feito no meu Instagram, vou simular aqui.
dessa forma, quem enviar essa mensagem, a pessoa que enviar essa mensagem, ela tende a não ter muita resistência para agendar. Então, no caso, você já pode responder seguindo um protocolo que eu vou passar logo em seguida aqui na mentoria. E dessa forma, você consegue ter uma conversão muito mais facilitada. Se você colocasse lá, tem interesse nas lentes resinas, você teria que desenvolver um script muito mais elaborado, mais extenso, e isso poderia diminuir a probabilidade de você conseguir converter. Então aqui eu vou salvar, e o anúncio que aparecer aqui, a pessoa que visualizar no caso, ela já pode selecionar essa mensagem para enviar para vocês. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma mesma estrutura de campanha. Aqui nesse ícone dos 3 pontos, a gente consegue duplicar rapidamente a campanha, duplicar mais lentamente, copiar, colar, excluir, criar conjunto de anúncio. Enfim, temos uma imensidão de recursos aqui para nós explorarmos. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o público mais frio. Então, vou colocar aqui 02. A gente vai trabalhar com o público mais quente, na verdade. Perdão. Público quente. Então, aqui a gente vai colocar da seguinte forma. Público frio. Aqui a gente coloca público quente. E aqui a gente consegue estar veiculando o anúncio da mesma forma, seguindo a mesma dinâmica. Mas a diferença está aqui. Vocês estão observando... Eu não consigo extrair essa notificação, mas não tem problema. Em públicos personalizados, a gente consegue criar públicos que já engajaram no Instagram, públicos que viram o anúncio até a metade, ou então 75% do anúncio, 95%. Então é interessante, a gente faz da seguinte forma. A gente pode vir aqui em avançar, escolher aqui pessoas que visualizaram 75% e 95% do vídeo, no caso, que vocês estiverem propagando. Quem assistiu o vídeo até o final tem muito interesse no seu trabalho. Se não entrou em contato, a partir desse remarketing, a probabilidade das pessoas estarem entrando em contato é muito grande. Então, aqui nesse caso, vocês vão estar escolhendo os vídeos que serão usados como fonte de públicos, né, de criação. Para a gente conseguir criar, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui mais próximo para explicar para vocês. Tem aqui o anúncio de um cliente. Deixa eu pegar o anúncio do Guilherme Prates, por exemplo. Então aqui, como vocês podem observar, a gente consegue ver que tem vários anúncios com a quantidade de pessoas logo aqui ao lado, das pessoas que viram o anúncio, das pessoas que assistiram o anúncio, e a partir disso a gente consegue ter todo esse alinhamento aqui com relação ao público. Aí aqui tem os criativos, a quantidade de pessoas que visualizaram. Olha só que quantidade alta de pessoas, 4.665 pessoas. Nesse caso, se eu selecionar somente esse criativo, o público que eu vou alcançar é o público que alcançou aqui 75%, que assistiu na verdade 75% ou 95% desse anúncio. Nesse caso, a gente pode ter uma métrica bem alta aqui quando se trata de público. Aí, a partir disso, a gente consegue criar um público. Depois de criarmos esse público, vou até criar aqui para vocês. Não ia criar, mas fica muito mais fácil vocês entenderem aqui com essa prática. Então, aqui eu vou criar esse público, confirmar. Aqui eu consigo determinar a retenção de anúncio. Então, aqui nesse caso, eu consigo definir se eu vou querer alcançar pessoas que viram o anúncio nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias, nos últimos 30 dias. Por esse motivo, eu vou colocar o anúncio aqui exposto somente para pessoas que viram nos últimos 7 dias. É um público mais quente, ou seja, é um público que viu o anúncio há menos tempo e tende a conseguir estar vendo o anúncio e tendo um interesse maior. Então aqui eu vou colocar público 7 dias, quente. Estou mostrando na prática para vocês aqui. Isso aqui muita gente cobra caro para compartilhar. E eu estou oferecendo gratuitamente para vocês, porque meu intuito aqui é promover a transformação, faturamento, os resultados e nas métricas de cada um de vocês aí que está assistindo. Nessa parte de localizações a gente segue a mesma dinâmica, a diferença é que a gente vai alcançar um público de São Paulo, que é totalmente congruente com todos esses tópicos aqui,
Além do mais, a gente vai trabalhar com esse público quente. Então, nesse caso, a gente vai ter esse ponto aqui muito bom e muito benéfico, porque que a gente consegue trabalhar com o público frio, que só teve um primeiro contato com o seu trabalho, na posição de dentista, e já nesse caso a gente consegue fazer um remarketing. É como se fosse aqueles anúncios da Casas Bahia, que passam uma vez, duas, três, quatro, até a gente sentir o desejo de comprar. Criativo. Eu sempre gosto de utilizar vídeos do dentista. Se vocês puderem até anotar esse ponto, é um ponto de grande valia que vai fazer total diferença durante o ato da veiculação do anúncio. Quando vocês forem utilizar anúncios para públicos frios, sempre tente recorrer a vídeos que mostrem você como profissional, vídeos onde você explique os benefícios do tratamento e até mesmo vídeos onde você consiga quebrar objeções. Quais seriam as principais objeções dos pacientes que você atende atualmente? Anote isso aí e transforme tudo isso em conteúdo ao final da live para você conseguir produzir conteúdos conforme as objeções dos seus pacientes. Eu conheço, com base na realidade que eu vivencio diariamente com os meus clientes, as objeções que cada perfil de lead, de cada procedimento diferente apresenta. O público de lentes tem muita objeção em relação a desgaste, se o tratamento dói, se precisa envolver algum tipo de furo ou corte. Então, as pessoas já ficam com muito receio em relação a isso. Já o público de harmonização fica com receio se os procedimentos doem, ficam com muita objeção também em relação à durabilidade da anestesia. Então, a gente sempre tenta trabalhar em cima de cada uma dessas objeções, nesses criativos aqui para públicos mais frios. E já para esses públicos mais quentes, eu gosto muito de utilizar depoimentos. Por que depoimentos, Vitor? Quando a gente utiliza depoimentos, a gente consegue promover a venda de uma confiança muito maior, porque dessa forma a gente vai estimular as pessoas a terem um gatilho do pertencimento despertado. Pessoas se conectam com pessoas e gostam de pertencer a grupos, então é interessante que nós consigamos fazer todo esse processo de pertencimento. E é interessante, no caso da Apple mesmo, eles fazem estratégia muito inteligente. As pessoas gostam de ter iPhone justamente para conseguirem pertencer a um grupo de pessoas que tem o iPhone. Então, a gente tem que fazer da mesma forma quando a gente vai vender um tratamento odontológico. Por que um paciente vai fazer um tratamento com você e não com seu concorrente? Venda seus diferenciais, venda sempre uma confiança e sempre busque colocar seus vídeos de depoimentos, entrega de sorrisos, porque isso vai fazer uma grande diferença. No caso dos dentistas que trabalham com lentes, eu vejo que hoje, na minha realidade, os vídeos que convertem melhores são vídeos onde eu consigo mostrar depoimentos, entrega de sorrisos. Nos vídeos de harmonização e implantes segue a mesma dinâmica, então é algo que vocês podem estar adotando aí dentro da realidade de vocês. Nessa parte de métricas, aqui a gente vai observar que tem as seguintes métricas: resultados. Nessa métrica de resultados, vou mostrar para vocês aqui na prática um resultado que eu venho tendo. Vou pegar uma campanha aqui aleatória da Natália Manetti, por exemplo, uma cliente minha de São Paulo. Natália é uma ótima profissional, trabalha super bem, estamos em parceria aí há bastante tempo. Vou mostrar para vocês aqui algumas métricas da campanha dela. Hoje nós tivemos 3 mensagens e ela é de São Paulo por coincidência. Olha o alcance aqui da campanha dela, pessoal. Aqui a gente está utilizando 2 campanhas. Essa primeira campanha para a gente gerar um tráfego, para as pessoas conhecerem mais o trabalho dela, ou seja, para conquistarmos um público mais frio. E aqui a gente está testando uma campanha voltada para mensagens, para a gente conseguir gerar um volume maior de interações de pessoas no direct dela. Então, nesse caso aqui, hoje foi essa quantidade de resultados, de interações, 3 mensagens. Ela está tendo um custo médio por cada mensagem gerada de R$ 19,80, é um custo bom, levando em consideração que ela é de São Paulo. E aqui também tem um outro ponto importante, que é o alcance. Nós alcançamos hoje, através dos anúncios, 2.875 pessoas. Esse é um número extremamente expressivo, que mostra que a gente precisa investir muito em tráfego pago. Isso aqui só reforça. Imagina com outdoor. Com quantos outdoors a gente conseguiria alcançar quase 3.000 pessoas em um dia?
pessoas com atenção totalmente direcionadas aí para esse meio de publicidade. Então, o grande benefício aqui do gerenciamento é esse. Aqui nessa parte de impressões, a gente pode observar que nós alcançamos hoje 3.000, nós alcançamos não, mas nós tivemos aqui uma média de 3.009 impressões. Isso aqui é a lente, pessoal, a lente está vencida, estou usando lente nos olhos. Mas enfim, bora lá. O importante é o conteúdo aqui, que é um conteúdo de muito valor e que tem transformado muitas vidas. E esse conteúdo aqui, pessoal, além do mais, ele vai te dar um direcionamento no ato de ler métricas. Isso aqui é extremamente importante, porque se você faz uma campanha, faz um criativo bom, investe o valor alto, mas não sabe ler métricas, não adianta de nada. Então é extremamente importante que vocês consigam acompanhar aqui todos esses pontos. Essas impressões, elas somam a quantidade de vezes que o anúncio foi visto. Valor usado 81 e 72. Então aqui tem esse ponto. E até então é isso, pessoal. Voltando aqui para o PDF, para compartilhar com vocês aqui, a gente falou um pouco sobre essa estratégia de remarketing, que é algo que tem feito com que as pessoas consigam obter um resultado muito bom também, onde a gente consegue trabalhar com um público mais frio. Então isso é extremamente importante. E um outro ponto aqui, pessoal, muito importante também, é porque através do remarketing a gente consegue utilizar dados, onde a gente consegue conquistar dados. Eu costumo dizer que investir em tráfego não é somente atrair pessoas, mas investir em tráfego é comprar dados, comprar a quantidade de pessoas que acessam o seu Instagram, comprar a quantidade de pessoas que veem seus anúncios. Então, através disso, a gente consegue ter uma ótima projeção e ótimos parâmetros aí do que a gente deve realmente fazer. Afinal de contas, métricas e dados atualmente é o que faz o direcionamento de qualquer negócio. Se você não tem métricas, você dificilmente vai conseguir ir para frente. Aqui eu vou apresentar para vocês também alguns modelos de criativos que convertem muito bem. Então, esses modelos são depoimentos, reações de pacientes e vídeos institucionais. Depoimentos, reações de pacientes e vídeos institucionais são os melhores modelos que podem ser testados. Acabei não trazendo para vocês aqui hoje, mas eu sempre compartilho no meu Instagram vídeos, modelos, principalmente ofereço esses modelos de criativos para profissionais que estão em parceria conosco e para os nossos alunos também, da nossa comunidade prospecta. E aqui a gente consegue vender uma confiança. O ser humano, o brasileiro, ele é muito influenciável. Então, ele tende a comprar a partir do momento em que ele vê que outras pessoas estão comprando, estão aprovando, e a partir disso a confiança é muito maior. Essas são algumas das métricas que são principais, como por exemplo, custo por resultado, alcance, que no caso o alcance é a quantidade de pessoas que a gente consegue alcançar através dos anúncios diariamente. Existe também o CTR. CTR é uma métrica que indica a quantidade de pessoas que viram o anúncio e clicaram no link. Então aqui a gente consegue ter um ótimo parâmetro se o vídeo está bom, se a imagem está boa, se não está, porque o CTR indica a quantidade de pessoas que veem o anúncio e a quantidade de pessoas que clicam no link. Nesse caso, se seu anúncio foi visto por 1.000 pessoas e você teve um CTR aí de 5%, 50 pessoas viram seus anúncios e gostaram, clicaram no link. Então isso é um ótimo indicativo, mas geralmente o CTR ele gira em torno de 1%, 2% ou 3%. Fica sempre nessa faixa. Já a frequência indica a quantidade de vezes que uma pessoa visualizou o anúncio. Valor gasto no caso é referente ao valor total gasto em uma campanha, seja diário ou mensal. CPM é o custo por 1.000 impressões. Como vocês podem observar, aqui tem um modelo de atendimento, onde eu mostro para vocês na prática como deve ser abordado um paciente a partir do momento que ele entra em contato da forma correta. Então aqui no caso, o Jorge entrou em contato com a dentista e ela já respondeu no dia seguinte. Olá Jorge, tudo bem? Ficamos muito felizes em receber o seu contato. As lentes em resina são uma definição breve, explícita e clara acerca do tratamento. Através das lentes, conseguiremos corrigir o formato e cor de seus dentes. Nosso tratamento com as lentes em resina apresenta as seguintes vantagens: sorriso harmônico e saudável, resultado rápido,
conforto e segurança para sorrir. Além do mais, tem outros benefícios. Nesse caso, o Jorge respondeu simplesmente da seguinte forma: olá, tudo bem seco, e perguntou logo em seguida qual o valor do tratamento. Nesse caso, a secretária vai responder da seguinte forma: então, Jorge, como as necessidades dos pacientes são individuais, alguns casos são mais complexos aos outros, há algumas variáveis nos valores do investimento. Mas para que a gente consiga fazer um diagnóstico inicial e também o seu plano de tratamento, que é individualizado e personalizado, seria interessante marcarmos uma consulta. Aqui a gente consegue fazer uma quebra de objeções. Nesse caso, o que eu indico para vocês é: sempre pergunte de forma aberta, onde o paciente não vai ter a possibilidade de falar com você: não quero agendar. Então já pergunte da seguinte forma: temos somente 2 vagas disponíveis essa semana. Primeira vaga, terça-feira, 3 da tarde, e a segunda vaga, quinta-feira, 9 da manhã. Qual seria o melhor dia e horário para você, Jorge? Logo em seguida, você pode responder terça-feira às 3 da tarde. Ao final desse processo, a gente pode colocar da seguinte forma: perfeito, seu horário fica marcado, será um prazer te receber aqui. Na segunda-feira, 3 da tarde, enviaremos um lembrete para você. Tendo qualquer dúvida, conte conosco. Então, nesse caso, a gente conseguiu fazer uma confirmação e fechamos a conversa gerando conexão, ou seja, gerando rapport. Aqui temos a taxa de comparecimentos. Nesse caso, eu mostrei 2 modelos de abordagens que vocês podem estar utilizando: o modelo certo e o errado. Muita gente acaba pecando em um ponto também. Se você é dentista e não tem cobrado um sinal pelo preço da sua consulta, você está fazendo muito errado. Pense comigo: um paciente que não consegue pagar de 50 a 100 reais ou até mais um pouco por um sinal para fazer uma consulta, para ser avaliado, você acha mesmo que ele vai ter interesse em dar início a um tratamento? Então, não adianta não cobrar. Esse é um direito seu como dentista. Você teve um custo para ter um conhecimento que te possibilita de fazer essa avaliação com esse paciente. Você tem um custo com estrutura, por esse motivo é mais que certo. Além do mais, é interessante que você confirme essa consulta da forma correta. Ao invés de você colocar: olá, posso confirmar sua consulta amanhã às 3 da tarde? Coloque da seguinte forma: olá, Carol, tudo bem? Pergunte como ela está, gere uma conexão. Sou o Fernando, faço parte da equipe de atendimento da doutora Lara Bittencourt. Estou passando aqui para te lembrar da nossa consulta amanhã às 3 da tarde. Tendo qualquer dúvida, estamos à disposição. Até amanhã, Carol. Se vocês forem observar, em nenhum momento, no ato desse segundo contato aqui que eu mostrei para vocês, a paciente vai ter a possibilidade de desmarcar. Por quê? Além de dar um sinal, a pergunta foi feita de forma muito afirmativa, diferentemente desse primeiro caso, que a paciente pode falar: olá, não vai dar para eu ir, olá, vamos ter que remarcar. Então, já nesse segundo caso aqui, a gente já consegue cercar bem o paciente. Um outro ponto importante é a precificação. Vou compartilhar uma super dica com vocês aqui. Muitos pacientes passam o preço da forma errada, e isso tem impedido eles de conseguir vender cada vez mais. Então é interessante que no ato da venda, no ato da precificação do seu trabalho, ao invés de passar o valor bruto do tratamento, seja 5 mil reais, coloquei esse valor, mas seu tratamento pode ser mais barato ou mais caro. Mas aqui já dá para você ter uma projeção. Você pode colocar 10 vezes de R$ 499 reais. A impressão que o valor é mais em conta e mais acessível é muito maior. Então, dessa forma, a gente consegue obter uma taxa de conversão de venda, no caso, muito mais alta. Além do mais, é importante que você deixe todos os seus valores agregados, o valor do seu tratamento no caso. Então, sempre para você que trabalha com lentes e resinas, pontue que as resinas que você trabalha é de primeira qualidade, que você oferece uma garantia. Isso passa uma segurança muito maior para os seus pacientes. Além do mais, apresente para os seus pacientes benefícios que são totalmente intangíveis, como, por exemplo, autoestima, autoconfiança, e tem também o sorriso de artista. Além do mais, tem um ranqueamento, que é uma estratégia muito utilizada por várias empresas de grande porte, inclusive até trouxe aqui um exemplo da Netflix. O uso de ranqueamento para tornar seu tratamento mais caro, o mais vendido, trazendo a percepção de que a diferença de valor do mais caro para o mais barato é irrisória, vai fazer com que você consiga ter uma margem de conversão muito maior. Então, se você hoje trabalha com
a modalidade de pacientes modelos e pacientes convencionais, coloque o preço dos... Pessoal, deixa eu ver como é que tá o áudio aqui para vocês. Coloque o preço dos tratamentos modelos mais caros e deixe o preço bem próximo do valor do tratamento convencional, porque dessa forma a impressão que seus pacientes terão é que compensa mais fazer o tratamento convencional pagando um pouco mais caro, até porque a diferença é mínima. Essa é uma estratégia bem bacana. E por fim, trouxe aqui um funil de vendas para apresentar para vocês. Nesse caso, os leads eles vão visualizar os anúncios no topo do funil. Um pouco mais abaixo tem os leads que entrarão em contato com vocês, dentistas, seja pelo direct ou então pelo WhatsApp. Tem pacientes que poderão estar ligando também. Já nesse terceiro ponto, tem os pacientes que agendam uma consulta. No quarto ponto, tem os pacientes que comparecem. E aqui tem os pacientes que fecham. Nesse caso, a gente consegue observar que tem toda uma diminuição da quantidade de volume de pessoas. Ou seja, quanto mais valiosa a ação das pessoas, menor será o volume delas. As pessoas que fecham estão em menos densidade do que as pessoas que visualizam o anúncio. E assim sucessivamente. E concluímos a mentoria, essa primeira parte. Muito obrigado aí a cada um de vocês pela presença. E eu vou concluir com a seguinte frase: a persistência não é sobre fazer até dar certo, mas sim sobre continuar fazendo mesmo que tudo esteja dando errado.